Eu sou o professor Tiago Barros, da Universidade da Amazônia. Estamos aqui para mais um diálogo do curso global Crise Climática e Desenvolvimento Sustentável, com mais um convidado especial. Nós estamos com o professor Dr. Norbert Fensel, professor titular da Universidade Federal do Pará, vinculado ao Núcleo de Meio Ambiente, o NUMA. O professor Fensel tem uma larga experiência em pesquisa na região amazônica e vai conversar conosco sobre diversos temas atrelados à temática do curso global. Muito obrigado pela presença, professor. O senhor poderia fazer um resumo da sua atuação, de sua formação? Primeiro, muito obrigado pelo convite. Eu gosto muito de trabalhar em cooperação com a UNAMA durante vários anos, então é um prazer. Obrigado pelo convite. O tema que vocês me convidaram para discutir, né? Eu sou formado em Geologia, Hidrogeologia e Ciências Ambientais, tá? Então, eu tenho uma certa formação, basicamente em geociências, de um modo geral. Também, na época que eu fiz universidade, não tinha ainda muito sobre essa discussão climática, mas depois, quando eu era professor do NAIA, nós aprofundamos bastante a questão do desenvolvimento sustentável, né? Então, inclusive buscando uma definição mais precisa, uma métrica para como medir o desenvolvimento sustentável, isso na década de 90. E de lá para cá, a gente trabalhou muito com essa questão, obviamente, climática, porque ela começou a se impor no discurso universitário acadêmico e, sobretudo, na grande mídia. O clima está permanentemente presente, com um certo problema, obviamente, porque não se discute o verdadeiro background, digamos assim, científico, porque tem um grande número de profissionais e de cientistas que trabalham com clima e com várias formas do clima, né? Tanto do ponto de vista físico, químico, mais geocientífico, etc. E há, obviamente, grandes discussões sobre o clima que está rolando atrás daquilo que nós lemos na mídia popular, digamos assim, né? Então, obrigado pelo convite. E eu vou tentar fazer uma ponte entre três assuntos que me parecem que são fundamentalmente ligados e que precisam ser entendidos e relacionados. A primeira coisa, o que é realmente uma crise climática? Segundo, o que é o meio ambiente? Porque muitas vezes a gente pensa que a gente já sabe instintivamente, mas nós não definimos os conceitos com precisão. E o que é desenvolvimento sustentável? Também não é muito claramente definido, a não ser que as futuras gerações precisam aproveitar dos recursos que nós estamos usando hoje. Mas isso como definição é muito vago. E por isso que o problema é que esses conceitos são usados de uma maneira inflacionária, digamos assim. Se utiliza esses conceitos sem clara definição para qualquer coisa, né? Hoje em dia, por exemplo, se você quer fazer um projeto, você precisa colocar certos conceitos sem precisa definição, mas, por exemplo, tem que ter a mudança climática e tem que ter a sustentabilidade, de alguma forma. Aí você consegue recursos, por exemplo, né? Então, eu vou começar pelo clima. Vamos lá. A primeira coisa é que, enquanto geólogo, nós sabemos, isso é parte da nossa educação, como nas geociências, que as mudanças climáticas drásticas na história desse planeta ocorreram no tempo todo e não vão parar de ocorrer. Agora, num determinado momento da evolução do planeta, surge a espécie humana. Okay? Ela começa a ter um certo impacto, né? na natureza, na nossa relação com a natureza não humana, e através desses impactos, até chegar no sistema industrial, como estamos hoje, esses impactos se tornam globais.
de uma certa forma. E é óbvio que esses impactos, de alguma maneira, se relacionam com todos os outros aspectos, digamos assim, da evolução do planeta. Só que a gente tem que necessariamente ter uma visão das relações e das dimensões desses efeitos, né? Por exemplo, as mudanças climáticas, ou as forças motrizes que geram essas grandes mudanças climáticas, em grande parte são impossíveis de ser dominados por nossa tecnologia de hoje, né? Por exemplo, a rotação da Terra em torno do Sol, as atividades vulcânicas, as atividades tectônicas e toda essa dinâmica de transformação permanente do planeta, ele obviamente tem reflexos nas grandes mudanças climáticas. E aí vem nós com nossa digamos, desenvolvimento industrial, nós também temos nossa pequena participação nesse processo. Uma coisa que é interessante nas minhas aulas, quando a gente trata da questão climática, eu sempre pergunto, vocês sabem qual é a porcentagem do CO2 na atmosfera? E tem respostas, às vezes, mais interessantes, desde 70% até não sei quanto. Quando, na realidade, né, o CO2, a participação do CO2 na atmosfera é 0,04% hoje. Supostamente, digamos, antes da Revolução Industrial, pode ter tido 0,030 ou 32. Hoje temos aproximadamente 0,04. Na evolução do planeta, a concentração do CO2 já era uma vez 4% do ar, onde houve a grande explosão da biodiversidade no planeta, porque o CO2 é o alimento, né, da fotossíntese. Então, o CO2 ele é a força motriz, digamos assim, do crescimento da biodiversidade, né? Bem, então, nós temos que... O que então é uma crise climática para nós? Em primeiro lugar, a crise ela só pode ser a crise da sociedade, da nossa sociedade, porque a natureza ela não conhece a crise, porque para o planeta as transformações não são crises. A crise é uma concepção nossa, da nossa sociedade. Nós achamos que se aumenta ou diminui a temperatura global, isso causa determinados impactos e causa uma crise para nós. Então, a crise ela é muito mais social, econômica, etc., do que ela é propriamente climática. O clima não tem. O clima se transforma e se transformará. Então, isso é uma questão de conceito. Se eu digo que a crise é climática, eu estou, na realidade, levando a culpa de todas as consequências que ela possa ter na nossa sociedade ao clima, né? Quer dizer, eu não tenho nenhuma culpa nas inundações ou nisso ou aquilo, mas quem tem culpa é a mudança climática. Aí eu digo, ok, para eu poder manipular ou ajeitar essa mudança climática, eu tenho que fazer uma coisa. O quê? Reduzir CO2. Do ponto de vista científico, isso é um reducionismo extremamente violento, porque se você tem um sistema tão complexo como o clima, inclusive o IPCC diz que o clima é um dos sistemas mais complexos, dinâmicos e longe do equilíbrio que a gente conhece. Então, a questão é, sistemas tão complexos, você não regula simplesmente com um fator ou dois fatores, porque tem múltiplos fatores que intervêm. Então, nós temos que ter uma certa, digamos assim, humildade em relação à dinâmica do clima e não achar que nós temos simplesmente competência de determinar o clima a temperatura global daqui a 50 anos.
Isso é uma superestimação imensa da nossa capacidade, enquanto humanos, de intervir nesse complexo processo de o que é o clima e as transformações a dinâmica do próprio planeta, né? Então, essa é uma coisa. Nós temos que definir claramente o que é uma crise climática. Ela depende, portanto, da resiliência do nosso sistema social e econômico, daquilo que é, na realidade, o nosso meio ambiente, porque o meio ambiente, isso é uma outra questão que nós precisamos relacionar, é o conceito de meio ambiente. Nós não podemos confundir meio ambiente, o conceito de meio ambiente, com o conceito de natureza. Na medida que a gente confunde as duas coisas, nós estamos entrando num parafuso conceitual e, inclusive, um problema que nos impede, de uma certa forma, a resolver problemas ambientais, porque na medida em que eu entendo de que o meio ambiente é um produto da nossa atividade econômica, e social, e política, e cultural, etc., nós construímos o nosso meio ambiente, nós construímos a nossa cidade onde a gente vive, então nós construímos o meio ambiente. Inclusive, aí é interessante lembrar a grande e famosa conferência de Estocolmo, de 72, que foi, na realidade, onde foi cunhado, digamos assim, o conceito de meio ambiente, só que meio ambiente humano. Eles diziam claramente nos documentos, eles falavam em meio ambiente humano. Eles não falavam em natureza. Então, entretanto, no decorrer do tempo, na linguagem, inclusive na própria academia, se confunde essas duas coisas. E essa confusão ela causa um grande problema, inclusive em relação ao debate climático. Porque o que tem que estar na essência da nossa discussão é a resiliência de uma sociedade em relação a todas as grandes transformações que possam ocorrer tanto no planeta como as mudanças climáticas. Nós temos a obrigação de criar resiliência a esse sistema onde nós estamos incluídos, onde nós estamos vivendo, ou seja, esse planeta. Só que nós consideramos, às vezes, esse planeta como se fosse qualquer coisa que a gente pode manipular e dominar. Mas nós não temos a condição de dominar isso. Em parte, claro, inclusive em parte mais negativa do que positiva, porque nós fazemos muita coisa nesse planeta sem saber ou sem conhecer a verdadeira dinâmica dessa evolução desse planeta. Ele é quase que um corpo vivo, né? Você tem que imaginar um planeta em permanente transformação e de transformações, às vezes, muito violentas, que essas transformações não são feitas para o homem. Nós, por acaso, estamos lá dentro, no meio, e nós temos que nos adaptar. Em muitas coisas, nós temos que simplesmente criar a resiliência, entendendo qual é a dinâmica do sistema onde nós estamos. Só para lembrar, os primeiros testes da bomba atômica que os americanos fizeram lá no Pacífico, eles estavam sentados a 1 quilômetro, 10 quilômetros na frente das bombas que eles jogaram lá, olharam com óculos de sol, sabe, de óculos. E 10 anos depois, todos estavam mortos. Quer dizer, nós somos, às vezes, a humanidade, às vezes, avança como crianças que colocam, aquela... Eu me lembro do meu filho que sempre queria colocar alguma coisa na tomada, porque queria saber o que é. Então, às vezes, eu penso que nós estamos quase aí nesse tipo de evolução. Então, em termos de conceito, portanto, eu acho que se a gente usa o conceito mudança climática ou crise climática, ou pior ainda, justiça climática,
a gente tem que pensar que tipo de conceito nós estamos usando e como esses conceitos nos formatam, digamos assim, a nossa percepção desse fenômeno. Eu, às vezes, acho que é um pouco problemático, porque nós temos depois, por exemplo, a ideia de que as inundações são consequência das mudanças climáticas, podem até ser, só que nós poderíamos prever e evitar essas inundações se nós tivéssemos o conhecimento da dinâmica hidrográfica e hidrológica e etc. da natureza, como ela funciona. Nós, às vezes, regulamentamos rios e depois eles inundam. Porque a dinâmica, nós temos que entender essa dinâmica do ponto de vista histórico da evolução, né? Dos processos geológicos. Então, eu acho que, em vez de apontar muito sobre a culpa do clima, seria muito mais interessante verificar qual é a nossa resiliência, a nossa capacidade de prever, entender essa dinâmica onde nós estamos inseridos enquanto sociedade. Esse é um ponto. E outro ponto que eu já mencionei é essa questão do conceito de meio ambiente. Ele é problemático na medida em que a gente confunde isso com natureza. E, por exemplo, nós temos vários trabalhos de pesquisa que foram feitos desde a época do NAIA, em que nós verificamos nas documentações e nos documentos oficiais, né, por exemplo, o Programa Nacional de Educação Ambiental, ou documentos do Ministério do Meio Ambiente, as próprias definições que eles dão em meio ambiente. Aí não fica claro de que o meio ambiente é uma construção nossa. Nós construímos o meio ambiente. Belém, por exemplo, é nosso meio ambiente. Meio ambiente, inclusive, na Conferência de Estocolmo, está muito claramente definido, e eu vou passar para vocês essas publicações, onde, por exemplo, nessa conferência diz claramente isso, de que o meio ambiente é aquele ambiente que a sociedade constrói, em que, na sua relação com a natureza não humana. Então, nós basicamente estabelecemos com a natureza um processo metabólico permanente, onde nós utilizamos a natureza e transformamos naquilo que é meio ambiente. E se é isso assim, então nós temos que olhar como é que nós construímos esse meio ambiente. Como é que nós fazemos que ele é como ele é? Aí nós vamos ter que ir mais profundo na questão e vamos ver que cada sistema econômico, social e político constrói seus meio ambiente especificamente de acordo com sua organização. E não é a natureza que nos dá isso, senão é nossa relação com a natureza, nós construímos isso. Então, se tem problemas de resiliência desse sistema que a gente constrói, possivelmente as causas da falha ou das dificuldades dessa resiliência são na própria organização econômica e social que nós temos. Porque se hoje você olha para o meio ambiente que a gente constrói com olhos um pouco mais afinados, você vai perceber que todas as contradições econômicas e sociais se materializam no nosso meio ambiente. Você passa através da nossa cidade e você vê todas as contradições estão aí materializadas. Então, se esse tipo de meio ambiente ele sofre, de repente, transformações geológicas, climatológicas, etc., ela vai sofrer isso de acordo com o padrão de organização que ela tem. Por exemplo, Belém está construído em cima de uma várzea. Aqueles que construíram Belém, com certeza, não tinham muita clareza, talvez, que isso é uma várzea, não é?
E pode ser que, se tivessem consciência disso, talvez não teriam construído em cima de uma várzea, senão em cima de terra firme, não sei. Estou só especulando. Pode ser que eles sabiam e pensavam que não faz mal. Mas hoje nós vemos que todas essas inundações cíclicas que nós estamos sofrendo são, em termos de uma certa forma, consequência de uma maneira de construir nosso meio ambiente sem os verdadeiros conhecimentos que nós precisaríamos para deter. E logo em seguida vem uma coisa muito mais grave ainda, e que talvez nessa entrevista que você me mostrou sobre o arquiteto, né, que existe hoje já bastante publicações sobre as famosas ilhas de calor, que as cidades, né, produzem ilha de calor. Que, por exemplo, em Belém, no centro desse monte de edifícios, a temperatura média anual é 3 graus superiores à floresta que está do lado. Isso é normal. Aí não se pode, obviamente, confundir mudança climática com isso. Né? São coisas assim, difíceis de distinguir, às vezes, na mídia, assim, na mídia corporativa. Né? Então, você vê, tem alguns aspectos que nós precisamos ser muito cuidadosos quando a gente utiliza conceitos que não são claramente definidos. E aí outra coisa vem do desenvolvimento sustentável. Né? A palavra desenvolvimento sustentável, por exemplo, quando eu estudei geologia, na década de 70, 60, de 60 para 70, nós nunca utilizamos a terminologia, esse conceito de desenvolvimento sustentável. Tá? Isso nasceu em 87, parece, com o relatório Brundtland. Né? Ele criou esse término, esse conceito. Só que foi um conceito muito ligado às relações que existiam entre os países industrializados e o resto do mundo que não foi industrializado e que queria, obviamente, se apropriar dos recursos da natureza em favor do seu próprio desenvolvimento. Enquanto os países industrializados, que já estavam industrializados, estavam relutando na distribuição equitativa, se você quiser assim, desses recursos naturais que eram necessários para a sua própria industrialização. Então, todas essas conferências, aí vamos um pouco mais para os COPs, né? Desde 72 para hoje, elas sempre são um reflexo dessa relação geopolítica que ocorreu entre os países industrializados e os países que estão começando a se levantar e se industrializar. E hoje, por exemplo, essa questão é basicamente entre Estados Unidos, Europa e os BRICS e os países que se organizam em um tal de sul global, né? Que é o conceito. Então, nós temos várias coisas. Primeiro, o clima. Né? Nós temos que relativizar esse, eu acho, essa é a minha opinião, né? Temos que ter uma visão mais relativa e não tão radical e não tão obsessiva com a questão climática. Temos que relacionar isso bem com a forma como nós criamos nosso meio ambiente e como nós organizamos a sociedade e, portanto, a resiliência que nós estamos construindo ou adquirindo, tá? Através das pesquisas e tudo isso, essa resiliência contra movimentos e transformações que esse planeta vai ter e vai continuar tendo, e ainda estamos bastante longe de entender tudo como funciona. E, sobretudo, estamos ainda muito longe de ter a capacidade de influenciar esse processo de transformação. Isso é uma coisa. A outra coisa é todas essas questões do desenvolvimento sustentável,
na definição original, é muito bonito, né, de dizer que nós temos que usar os recursos naturais da maneira para que as futuras gerações também possam sobreviver e aproveitar. Só que como você faz isso? E como você pode medir um determinado processo se ele é ou ele não é sustentável? Aí a questão é muito mais complicada. E isso desde a década de 90 que nós estamos trabalhando sobre esse problema. Por exemplo, a métrica. Como você mede indicadores concretos de sustentabilidade de um processo econômico? Isso não é óbvio. Então, há uma série de instituições no mundo que tratam dessa questão da seguinte maneira: eles utilizam o conceito de metabolismo social. Esse conceito ele é antigo e tem muitas publicações sobre isso. Lamentavelmente, nós não trabalhamos muito com esse conceito aqui, mas tem instituições no mundo todo que trabalham com isso, que fazem o seguinte: eles tratam da questão qual é a intensidade material de uma economia. Por exemplo, eu tenho uma economia, digamos, a economia do Brasil, e tinha, inclusive, no NAIA, um aluno que fez um doutorado comigo, o Machado, que fez uma brilhante tese de doutorado. Ele calculou a intensidade material da economia brasileira da década de 90 e comparou essa intensidade material, ou seja, a quantidade de energia, de matérias, das mais diferentes formas que uma economia consome, transforma em produtos, utiliza e joga fora, né? Esse processo chamado metabolismo social, ou metabolismo energético material, etc. Ele estudou isso na década de 90 e comparou com o grau de melhoria da qualidade de vida da população. E descobriu que, na realidade, isso não é só no Brasil que isso acontece, senão basicamente em todos os países do mundo. Eles compensam certas crises econômicas com uma voracidade maior dos recursos naturais. Compensar, porque quando você tira os recursos naturais de uma forma mais barata possível, né, através de uma grande exportação, ou digamos assim, de externalidades negativas, que nós conhecemos aqui, como funciona na Amazônia, então você consegue compensar uma certa vezes crises econômicas, mas isso não se reflete em bem-estar social. Sim. Então, quando é que um processo de desenvolvimento é sustentável? O que nós entendemos por sustentabilidade? A sustentabilidade, na realidade, só é um conceito que mede um processo durante um determinado tempo. E durante esse tempo, tu pode dizer esse processo é sustentável. Ele pode ser destrutivo, ele pode ser produtivo, ele pode ser bom para nós ou pode ser ruim para nós. A sustentabilidade, quando ela tem um adjetivo, digamos assim, de coisa positiva, ela perde um pouco a sua cientificidade, se você quiser assim, na realidade, né? Então, toda a questão foi, durante muito tempo, nós estávamos debruçando sobre como, isso já na década de 95, 96, 97, no NAIA, nós fizemos esse trabalho, e depois no NUMA, o que de fato é um desenvolvimento sustentável, como é que ele se mede, quando é que você pode dizer que um projeto é sustentável, uma economia é sustentável. Você tem que ter critérios bastante precisos, né, para poder dizer, não, isso é sustentável ou não. Então, uma forma de medir essa sustentabilidade é justamente medir esse processo metabólico. Enquanto esse processo se sustenta, ou seja, enquanto uma economia tem
recursos suficientes para produzir seus produtos, para consumir os produtos e para, digamos assim, absorver todas as externalidades negativas, enquanto isso se sustenta, então é insustentável. Agora, se a gente inclui nessa medição, ou nessa métrica, a qualidade do ser humano, ou a qualidade de vida nesse processo, aí nós temos uma outra métrica que inclui, por exemplo, então, tem que ter uma relação entre a qualidade de vida, a melhoria das condições de vida da população e a quantidade de recursos naturais que você absorve da natureza. Se aí não há um certo equilíbrio entre as duas coisas, então você pode dizer, não, aí realmente tem um problema de sustentabilidade. Se nós colocamos efetivamente a qualidade de vida como primeiro ponto na pauta, né, desse processo econômico, digamos assim. Então, você vê que tem vários assuntos quando a gente discute o clima, o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. Na realidade, existe uma equação que une essa percepção. E tem várias coisas que nós precisamos incluir nessa reflexão. E não podemos simplesmente, como diria eu, jogar os conceitos assim à torto à direito e misturar os conceitos sem aprofundar realmente sua verdadeira definição. E, às vezes, é muito complicado isso. A gente sempre fala em sustentabilidade, em meio ambiente, em clima, o tempo todo. Mas, quando você realmente senta para querer definir o que cada coisa é, aí você vai ver o problema que nós estamos enfrentando. E isso causa, obviamente, também problemas no plano político, digamos assim, geopolítico, nas propostas de soluções para determinados problemas. Se nós não temos claras definições de quais são as causas raízes dos diversos problemas, por exemplo, ambiental, nós não vamos poder dar uma solução correta, né? Então, uma das coisas que já tem bastante trabalho sobre isso, e eu vou, inclusive, no material que eu vou fornecer para vocês, tem um número bastante grande de publicações que você pode verificar essa discussão, que na realidade não é assim muito comum, especialmente na população, quer dizer, como é que ela vai poder digerir esses conceitos? É muito complicado, né? Então, isso assim, para dar uma visão assim, geral sobre esse tema, mas, claro que podemos aprofundar. Eu estou aqui, você pode me dar umas... Com certeza. Professor, o senhor fez um resumo teórico-metodológico em relação a essas questões conceituais, clima, meio ambiente, sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável. Eu gostaria que o senhor, de certa forma, pudesse alocar a Amazônia nesse contexto, assim, e pudesse passar por esses três elementos. Como o senhor enxerga a Amazônia nesses três contextos distintos teóricos? Essa que é a questão importante, porque, inclusive, muitas pessoas estão esperando, de alguma forma, que na COP30 a Amazônia esteja realmente no centro da discussão. Em primeiro lugar, é que nós falamos muito
em mudanças climáticas na Amazônia, certo? E nós temos que ter claro uma coisa. A mudança do clima, é preciso colocar também são questões de conceitos e definições. Mudanças do clima são processos de longos períodos, né? Você não muda o clima de hoje para amanhã, nem do ano passado para hoje. O que acontece na Amazônia, e isso que estou observando, eu estou agora trabalhando aqui 40 anos na Amazônia, então o que se observa, sim, é o seguinte processo. Você tem uma variabilidade climática que é causado em parte pode ser globalmente, mas muito em parte também pelo fato de que a ocupação da Amazônia ele causa um problema fundamental, que é o desmatamento, e o desmatamento causa uma interferência no sistema do ciclo hidrológico. Quer dizer, esse ciclo hidrológico da evapotranspiração da vegetação, da chuva, da infiltração, do escoamento líquido, quer dizer, da água, isso é um processo que foi, digamos assim, distorcido pelo desmatamento, o que não causa necessariamente mudança climática. Essa que é a questão. Causa variabilidades das mais diversas formas, por exemplo, que aumenta chuva em determinados lugares, aumenta a precipitação, aumenta a seca em outros. Essas variabilidades são causadas pela perturbação, fundamentalmente, desse ciclo hidrológico. Porque mudança climática, os climas, eles seguem uma classificação, por exemplo, a classificação de Köppen. Tá? Então, você tem o clima amazônico, continua sendo trópico úmido. Tá? Então, isso não virou ainda um outro clima tipo Cerrado ou do Nordeste, eu não sei. Não, o clima, em princípio, pode mudar. Claro que pode, porque na Amazônia já tinha outros, mas em outros momentos geológicos, digamos assim. Mas no momento que nós não podemos confundir três coisas. Nós não podemos confundir mudança climática com variabilidade climática e com eventos climáticos extremos. Os eventos climáticos extremos podem também ocorrer dentro do mesmo clima, dentro do mesmo sistema climático. Então, isso não está muito claro, obviamente, para a população de um modo geral. E às vezes a mídia ela transforma qualquer modificação. Por exemplo, se chove mais em Belém agora do que, sei lá, 3 ou 5 anos atrás, mudança climática. Não necessariamente. Às vezes não tem nada a ver. Por exemplo, se você tem essa ilha de calor em cima de cidades, você tem, inclusive, essas ilhas de calor causam modificações de precipitações, o que é óbvio. Se você tem, por exemplo, nós fizemos uma pequena pesquisa lá uma vez assim, não grande, rápido, só para uma reflexão, né? Você foi em Manaus. Nós estávamos no carro e, de repente, estávamos num engarrafamento. Eu estava com o professor Machado e estava dando 40 graus num relógio aí, 40 graus, meio-dia, em Manaus. E engarrafamento e todos os motores ligados. Tá? A gente olhou, a gente deveria fazer o seguinte, como é que está? Qual é o tamanho de Manaus? Tem esse tamanho aí. E a ilha de calor, ela sobe até onde? Até a troposfera. Tá? Então, você tem, de repente, em cima da cidade, uma ilha de calor. Tá? E quando chega a umidade e não encontra necessariamente
a temperatura suficientemente baixa para precipitar, o que acontece? Não precipita, não chove. Então, o que acontece? Aumenta ainda mais o calor. Então, o que acontece? Mais ar-condicionados, mais carros engarrafados, motores com ar-condicionado no carro, etc. Então, isso é como um ciclo que se reproduz, né? Essas ilhas de calor. Então, confundir isso com mudanças climáticas não tem sentido do ponto de vista científico, claro. Mas que muda localmente o clima, sim. Quer dizer, clima, na realidade, muda nas temperaturas, muda nas precipitações, etc. Mas clima é uma coisa, variabilidades climáticas. Outra coisa de confusão, por exemplo. Nós estudamos na costa do Pará a erosão costeira. E nós já tivemos várias vezes, nos chegaram e dizendo que não, essa erosão costeira é devida à subida do nível do mar. E isso não tem nenhuma relação, basicamente. Nenhuma. Absolutamente nenhuma relação, porque o que causa a erosão costeira, essa erosão costeira é dinâmica, ela é permanente entre as duas imensas quantidades de água, tanto do Atlântico como da Amazônia, que se chocam numa relação energética muito violenta. Aliás, a maior relação energética entre água doce e água do mar é aqui na Amazônia. Então, essa dinâmica, ela causa permanentemente erosões e, ao mesmo tempo, deposição do material erodido em outros lugares. Então, você tem uma dinâmica que não pode ser, por exemplo, explicada simplesmente por um aumento de, sei lá, de 1 centímetro ou meio centímetro do nível do mar, que na realidade são movimentos que existem, claro, que já tinha épocas geológicas onde o nível do mar estava metros embaixo e outras em cima, etc. Isso não existe, só que no espaço de tempo onde nós estamos vivendo e que estamos enxergando, essa relação dessa dinâmica da erosão costeira e essa subida de nível do mar, essa relação não é uma relação de causa e efeito. Tem vários outros processos envolvidos nisso. Então, assim, nós vivemos num mundo de acontecimentos e que nós, às vezes, não analisamos e precisamos aquilo que acontece de fato e misturamos isso numa salada, às vezes, assim, de tudo é agora mudança climática e pronto. Entendeu? Então, na Amazônia, concretamente, o que eu estou vendo é realmente existem variabilidades climáticas importantes. Eu vou dar um outro exemplo. Eu fui coordenador de um grande projeto da ONU que se chamava Gestão Integrada dos Recursos Hídricos da Bacia Amazônica, de toda a bacia, né? Quer dizer, incluindo Peru, Equador, Colômbia, etc. Toda a bacia. E tem uma coisa clara. Se você tem uma parte na parte andina, né, da Amazônia, porque no Brasil nós temos a parte baixa da bacia. Na parte andina, se você começa a fazer quer dizer, plantações, agricultura, etc., você aumenta a erosão. Então, o Rio Madeira é um dos rios mais emblemáticos nesse sentido. Ele aumentou o transporte de sedimento nos últimos 40 anos de 30%. A carga sedimental do Rio Madeira, e que é um rio grande, é muito grande. Então, ele trouxe dos encostos andinos quantidades enormes, né, de sedimentos. Isso acontece também em outros lugares. E esses sedimentos se depositam na planície amazônica, ou alguns vão até o Atlântico, e no Atlântico levam lá para cima para o Suriname, Cayena e tudo isso. Então, o que é interessante é que, por exemplo, certos
efeitos das inundações que crescem são causados por depósitos de sedimentos nos leitos dos rios e causam um tipo de alargamentos, né? E maiores inundações. Se a gente interpreta isso não corretamente, você pode também dizer, não, tudo isso é mudança climática. Então, nós temos que ser muito, muito precisos nessas coisas, porque senão a gente simplifica. Essa que é e também, em relação à COP agora, da COP30, um ponto que vai ser extremamente complexo e conflituoso entre os governos, não estou falando o que nós estamos discutindo, senão aquilo que vai ser discutido diretamente entre os governos são dois novos assuntos que surgem. Novos não, mas um primeiro é o chamado artigo 6, que trata do comércio de carbono, né? Os países do sul global, se quiser assim, eles estão dizendo o seguinte: nós precisamos organizar corretamente esse mercado, porque senão nós pagamos basicamente o preço do chamado greenwashing, né? É claro, se as empresas europeias, por exemplo, podem comprar créditos de carbono quantos eles quiserem, mas continuam emitindo, né? E esse mercado tem que ser regulamentado. E essa vai ser uma discussão bastante pesada dentro. E a outra realmente, essa é a grande bomba que está se preparando, são as emissões de CO2 das guerras e dos conflitos bélicos e da indústria bélica, que sempre foi completamente eliminado das discussões, tá? E na COP28 parece que só foram os indianos ou não sei quem dos países do sul global começou a gritar e dizer: olha, cara, vocês estão nos impondo cada vez mais radicalmente a corte de CO2, mas quem está fazendo todas essas guerras aí no mundo? E quanto é que isso emite de CO2? Aí tocaram no assunto e isso vai ser discutido, com certeza, entre os governos. Então, tem vários pontos que eu acho que na COP30 de Belém vai ser uma COP, talvez, que muda um pouco o rumo, o que reflete melhor a nova correlação de forças entre o sul global e o norte, já menos global, mas o norte. Eu acho que tudo indica que estamos caminhando para talvez até um certo ponto de inflexão lá dentro, de correlação de forças. Eu desconfio, inclusive, de que essa crítica que vem lá, basicamente da imprensa europeia, que eu estou observando bastante, e que tem, de repente, presidentes lá que dizem que não podem vir a Belém porque é caro, o que é absurdo, não? Não tem falta de dinheiro para... Mas tem uma outra razão, talvez, que eu desconfio, é que eles já estão sentindo, que especialmente a União Europeia, que está numa profunda crise, aliás, ela está sentindo de que ela está perdendo como é que se diz? A chefia, digamos assim, dessa narrativa contra os países do sul global. E ela está querendo, talvez, sei lá, eu desconfio. O que eu vejo assim na imprensa alemã, sobretudo, e tudo isso, esse negócio de cada vez mais dizer, essas reuniões não, sabe? É que eles estão perdendo, na minha opinião, digamos assim, a força hegemônica nesses debates que eles sempre impuseram no resto do planeta. O discurso sempre veio imposto, de alguma forma, da União Europeia, basicamente, da Europa.
né? Sobre radicalizar em cima do CO2 e não sei o que e tudo isso. Bom, eu tenho alguns trabalhos que vou dar para vocês, onde eu analisei exatamente essa questão da evolução geopolítica de Estocolmo de 72 para cá, para a COP. Eu vou passar isso para você poder ler e verificar como é que é esses debates dentro das COPs, né? É muito interessante como isso reflete a relação de poder geopolítico. É impressionante. Isso não tem o clima e o meio ambiente e desenvolvimento sustentável são debates, digamos assim, num campo onde atrás desse debate são as correlações de forças entre as grandes quem manda nesse planeta. É muito. O senhor acha que a COP, por ser realizada na Amazônia neste ano, essa mudança geopolítica, ela vai reposicionar o Brasil nessa discussão? Acho que sim, de uma certa forma, sim, claro. Porque não é completamente por acaso que isso está aqui. Claro, porque a Amazônia é a última coisa que nesse planeta ainda tem como reservas, digamos assim, tem na Indonésia, tem ainda restos na África, mas aí a agressividade é bastante grande. A agressividade aqui também é grande contra a Amazônia, é claro, só que ela é tão grande, já é tão grande que talvez a gente consiga frear esse processo de destruição antes que seja demais. Mas se você avança, por exemplo, você ainda pode passar de avião em cima da Amazônia em 1 hora sem olhar para baixo, tem floresta. Isso já é difícil encontrar em outro lugar do mundo. Agora, acho que nós podemos aproveitar dessa COP de uma forma talvez um pouco diferenciada. O mundo vai olhar para Belém, vai ter várias atividades e vai ter muita coisa. Então, nós temos digamos assim, holofote, né, dirigido a Belém e Pará e a Amazônia. Nós podemos usar esse espaço, aproveitar desse espaço para colocar a pauta para a audiência mundial sobre como é que nós podemos e deveríamos aproveitar da exploração da biodiversidade sem destruir a Amazônia. Essa que seria a nossa... Porque isso é o último grande recurso que ainda tem. E isso é o recurso mais visado e mais, digamos assim, o recurso do século XXI é biotecnologia, claro. Não é mais tanto tirar ferro, sei lá, também, os minérios também, mas isso já está, madeira, tudo isso já foi. Esses ciclos já foram. Agora, o grande ciclo é a biodiversidade. Como se apropriar dessa biodiversidade sem que nós, de novo, caímos no mesmo ciclo de que multinacionais se aproveitam e, quer dizer, aquele que tira a biodiversidade da Amazônia está vendo o navio. Né? Por exemplo, digamos, essas cadeias produtivas de tudo que se tira da biodiversidade, que se transforma em medicamento, se transforma em sei lá o quê. Tem muitos produtos. Açaí você compra num supermercado na Europa, até em pó. Em pó, no sorvete, onde você quiser. De onde vem isso? Vem daqui, claro. Mas será aquele que tira o açaí lá num determinado local, o que ele aproveita concretamente dessa cadeia produtiva? Aonde se acumula? Em que passo se acumula o capital desse produto? Então, isso são coisas que nós vamos precisar tratar. Talvez
digamos assim, esse holofote que nós estamos agora dentro, nos ajuda um pouco nesse sentido. Eu não sei, mas nós vamos ter que ser... Porque naquilo que os presidentes lá vão discutir, nós temos pouca influência. Porque isso é uma questão muito mais geopolítica, onde outro nível de forças se encontra. Nós só podemos aqui fazer reuniões e aproveitar, digamos assim, dessa situação que nós temos. E vai acontecer há muito pouco tempo. Você imagina, no ano que vem, ninguém vai mais falar de Belém, lá no mundo, estou falando. Então, temos que aproveitar agora, né? É isso que eu estou achando. É verdade. Professora, agradeço por essa síntese, essa contextualização da Amazônia em relação a toda essa discussão, né? Sabemos que esse diálogo é uma porta que se abre para uma discussão mais aprofundada, né? Muito obrigado pelo tempo e espaço, e eu sei muito bem que a complexidade, o número dos conceitos, e que trabalhamos em quase 1 hora, é muito mais profundo, claro. Então, quem quiser aprofundar, definir concretamente, nós temos um material que eu vou passar para vocês e que vocês podem, através do vídeo, depois vocês podem acessar. Quem tiver interesse a se aprofundar nessas questões. Eu acho que seria muito bom, muito importante para todo mundo dar maior atenção aos diversos conceitos que a gente usa aí. Então, muito obrigado. Qualquer coisa, vocês podem sempre me perguntar, eu estou disponível para vocês. Muito obrigado, professor Fenzel. E você que assistiu a esse diálogo pode aprofundar esses conhecimentos sobre mudança climática, desenvolvimento sustentável, a contextualização da Amazônia a partir de pesquisas, conferindo essas publicações, acessando o QR Code que ficará disponível. Muito obrigado.